Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Este é o 18º capítulo do nosso videolivro de matemática do terceiro ano do ensino médio. Espero que os senhores aprendam muito com nossos videolivros. Senhores, nos ajudem. Para crescer o nosso canal, é necessário a sua inscrição. Se inscreva no nosso canal e, quando se inscreverem, clique no sininho para receberem notificações. Senhores e senhoras, tenham bons estudos. Hoje a gente vai começar a discutir multiplicação e divisão de números complexos na forma trigonométrica. Também a gente vai estudar radiciação e potenciação, mas vamos começar com multiplicação e divisão. Seja o z igual a zi cosseno de θ1 mais i θ1. E z2 módulo cosseno de θ2 mais i seno de θ2. O produto de z1 e z2 é dado exatamente o seguinte: módulo de z1 cosseno de θ1 mais 1 cosseno de θ1 multiplicado pelo módulo de cosseno de θ2 mais i seno de θ2. Fazendo isso aí, a gente já vai começar a fazer o seguinte: é o módulo de um multiplicado pelo módulo do outro. Aí tem os cosseno de θ mais 1 mais i seno de θ1 cosseno de θ2 mais i seno de θ2. Fazendo essas multiplicações da forma distributiva, a gente vai chegar a que módulo de z1 mais módulo de z2. Cosseno de θ1 mais θ2 mais i seno de θ1 mais θ2. Então é só multiplicar os módulos e somar os ângulos correspondentes. θ1 com θ2 no seno, no cosseno, e no seno também θ1 com θ2. Então aí está a nossa fórmula da multiplicação de dois números complexos na sua forma trigonométrica. Vamos fazer exercício, porque fazendo exercício a gente vai. Mas ainda a gente vai discutir algum detalhe. Das números complexos Z1 e Z2 na forma trigonométrica, Z1 está aí, Z2 está aí. Podemos obter o quociente Z1 sobre Z2, com Z2 diferente de zero, que o denominador não pode ser zero. Módulo de Z1 sobre o módulo de Z2 é a divisão deles, que na multiplicação a gente multiplicava. E na divisão, a gente subtrai os ângulos, θ1 menos θ2, θ1 menos θ2, tanto no cosseno como no seno. É a mesma fórmula, só que vai subtrair os ângulos e dividir os módulos. Tranquilo? Então vamos para os exercícios e aplicar essas duas fórmulas. Dá Z1, 2 cosseno de π sobre 4 mais i seno de π sobre 4 igual a Z2, igual a Z2 que multiplica Z2 sendo 3 que multiplica cosseno de π sobre 2 mais i seno de π sobre 2. Então, vamos calcular Z1 e Z2 multiplicado, né? E Z1 sobre Z2. Correto? Muito bem. O letra A é uma multiplicação, letra B uma divisão. Então, vamos fazer isso? Vamos. Z1 vezes Z2. É 2 vezes 3, que multiplica... Eu botei um colchetezinho, cosseno de π sobre 4 mais π sobre 2, que não somos ângulos, mais i que multiplica seno de π sobre 4 mais π sobre 2. Fazendo esse 6, que é igual ao cosseno de 3π sobre 4 mais i seno de 3π sobre 4. Legal? O que aconteceu isso? Eu fiz o gráfico, né? O θ mudou de π sobre 4 mais π sobre 2 para 3π sobre 4. Tranquilo aí? A multiplicação foi 2 vezes 3 vezes 6. O que aconteceu? Z1 e Z2, houve uma rotação positiva a Z1 de um ângulo igual ao ângulo de Z2. Ou seja, nesse caso, houve uma rotação de π sobre 2. Com o argumento de Z, como o argumento de Z era π sobre 4 e Z1 recebeu uma rotação de π sobre 2, o produto de Z1 e Z2 passa a ter o argumento igual a 3π sobre 4, que é a soma dos dois. Já o módulo de Z1 e Z2 é 6, o que corresponde a 2 vezes 3, que é o módulo de Z1 vezes o módulo de Z2. E aí, graficamente, os seus viram o seguinte: era π sobre 2, sofreu uma rotação, certo? Que somou π sobre 4, né?
Ele está inicialmente π sobre 4, somou π sobre 2, ficou 3π sobre 4, que é a soma dos dois, né? Aí, exatamente, a soma do módulo deles deu aquela reta no número 6 ali, no eixo 6, tá vendo? E, que é o gráfico que corresponde ao vetor módulo, e nós temos ali um ângulo exatamente 3π sobre 4. É a mesma coisa se você pegar 3π, multiplicar por 180 e dividir por 4. Você tem exatamente um ângulo que está em graus, ok? Então vamos ver agora mais um exemplo. Substituindo Z1 e Z2 na fórmula dada. Foi o que nós fizemos. Esse aí é o segundo exercício, se não me engano, né? Vamos voltar aqui no exercício. O letra B, Z1 sobre Z2. Vejamos aqui. Pensem bem assim, por que ele é o menos π sobre 4? É o côngruo de menos π sobre 4. Se vocês analisarem, as duas voltas, a volta certinha de uma circunferência, uma volta certinha de uma circunferência, é 2π. E 8π sobre 4 é 2π. For aí nesse raciocínio, imagina a circunferência toda 2π. Agora, eu vou ter que tirar um π sobre 4 para completar a circunferência, porque ele é negativo. Então, ele deu a volta no 7π sobre 4, chegou no 315 graus. Porque 7π sobre 4 é o 315 graus. Falta 45 graus para ele chegar no 360, da volta de 2π. Então, o côngruo, porque aí ele completaria a volta completa. Então, 7 quartos é o ângulo côngruo de menos π sobre 4. E por que menos π sobre 4 deu negativo? Porque lá no 315 graus, o cosseno, certo? No 315 graus, ele está depois de 270. Tanto o seno como o cosseno, o seno, por exemplo, vai cair exatamente em cima do eixo do y, no lado negativo. E do cosseno também caiu no seno do eixo x do lado negativo, ok? Então não esqueçam disso. Esse é um raciocínio que a gente vai usar em vários exercícios. Daqui a pouco eu vou dar um bom exemplo disso aí. A potenciação, nós vamos ver aqui, terminamos aqui, já vimos esse exercício, os dois a multiplicação, depois não vamos fazer mais. Agora a gente vai ver a potenciação de números complexos na forma trigonométrica e a primeira forma de move. Porque a gente sabe que a potenciação é uma multiplicação, nós entendemos a multiplicação, você multiplica os módulos e aí a gente depois... Então, a potenciação de números complexos na forma trigonométrica, e vamos ver agora a primeira forma de move, seja z, a potência z elevado a n pertencendo aos naturais, é dada por z elevado a n, multiplicando z n fatores. Então, a forma trigonométrica de z é z, mod de z, cosseno de θ, mas isso sendo do ângulo θ. Z elevado a n é z vezes z vezes z, é mod de z vezes mod de z infinitas vezes. Multiplicado por cosseno de θ mais θ, aí vai, e seno de θ também somando até o infinito. Na forma de move, então, chegou-se a exatamente isto. É z, módulo de z elevado a n, que multiplica cosseno de n vezes θ mais i seno de n vezes θ. Muito bem, se z for igual a zero, z elevado a zero, z elevado a zero, tudo vai ser igual a 1. Tudo elevado a zero é 1 mesmo, né? Inclusive, o número complexo, z elevado a zero, na forma trigonométrica ou não. Vamos fazer exercício que a gente aplica isso melhor. Calcule a potência de 1 menos i elevado a 10. Muito bem, um modo de dizer, nós sabemos que a vale 1, que b vale 1 também. E o módulo de z é exatamente raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. E, fazendo as continhas, nós temos 1 mais 1, que é a raiz de 2. Muito bem. O cosseno de θ vai ser... θ é cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno adjacente, perdão. É A sobre módulo de Z. Então, é 1 sobre raiz de meio.
Tranquilo? Então, a raiz de 2 sobre 2, que aí nós temos que θ A é 1 e o módulo de Z é raiz de 12. Nós fizemos no módulo ali, que é A2 mais B2, né? Aí nós temos aí 1 sobre raiz de 2. Racionalizando é raiz de 2 sobre 2. E seno de θ é igual a menos 1 sobre raiz de 2, que vai dar menos raiz de 2 sobre 2. Muito bem, prestem atenção, coloquei o círculo trigonométrico. Vejam que o seno caiu no lado negativo. Nós sabemos que o cosseno o ângulo que tem o cosseno raiz de 2 sobre 2, daquela tabelinha que eu ensinei para vocês, mas eu vou revisar ela daqui a pouco. É raiz de 2 sobre 2. Correto? Que é o ângulo de 45 graus. Só que o seno deu do lado negativo. Então vai ser o ângulo de 45 graus do outro lado. Porque o seno deu no lado negativo, cá embaixo no eixo do Y. O seno não está no eixo do Y? Então, esse ângulo que nós estamos falando, que é 7π sobre 4, ele vai cair exatamente lá no ângulo de 315 graus. Porque 7π vezes 180 dividido por 4 dá 315, que é o argumento que nós temos ali. Então, o ângulo, ele caiu no 315 graus. Olha a tabelinha que eu dei para os senhores aí, que é o côngruo, né, de π sobre 4, que é 45 graus. Tá legal? Falta 45 graus para ele chegar no 360. Então, vocês têm que treinar bastante trigonometria. Eu deixei tudo prontinho para os senhores. Que quando raiz de menos raiz de 2 sobre 2 der no eixo Y, o ângulo é 315 graus e não 45 graus. Porque quando você olhou 40, o ângulo de 45, cosseno de θ é igual a raiz de 2 sobre 2, você pensou assim, o ângulo é 45 graus, porque a raiz de 45 é π sobre 4, que é 45 graus. O cosseno é raiz de 2 sobre 2, mas ela, para você ver, eu coloquei até de amarelinho lá, o 5 sobre 4, a retinha amarela, vocês vão ver que ele é o correspondente a 7π sobre 4, que é o que falta 45 graus para ter já 360, depois mais 45 graus chega no 45. Então, dividindo de π sobre 4 a π sobre 4, você vai chegar no 7π sobre 4, porque ali no lado do eixo Y, se vocês verem, lá no 7π sobre 4 dá menos raiz de 2 sobre 2. Então, vocês têm que pegar um compasso e ficar riscando esses ângulos para vocês ir memorizando isso. Legal? Então, nosso argumento é 7π sobre 4, porque o seno deu menos raiz de 2 sobre 2. Encontramos o nosso argumento lá no ciclo trigonométrico, aí é só usar a fórmula e colocar o Z1 menos 1 é igual a raiz de 2, que multiplicou seno de π sobre 4, mais 1, seno de π sobre 4. A gente não eleva o módulo dele pela forma da potência, o módulo que nós achamos que é a raiz de 2 elevado a 10, cosseno, pega o 10, multiplica o 7π sobre 4, mais i seno, e 10 que multiplica π sobre 4, e aí está a nossa multiplicação, que a gente vai continuar fazendo as continhas. Entendido o ciclo trigonométrico, a gente vai ver o seguinte, raiz de 2 elevado a 10, vezes o cosseno de 2 elevado a 10, vou fazer na conta, raiz de 10, ali 10 vezes raiz de 2 elevado a 10, é 2 elevado a meio, que multiplicando é 2 elevado a 10 sobre 2, que é 2 elevado a 5. Estou fazendo só ali do nosso módulo, tá? Ali no cantinho, em cima da minha cabeça. Fazendo as continhas. 10 multiplicando 7π sobre 4 é 70π sobre 4. Simplificando é 35π sobre 2. Certo? Fiz as continhas ali. 35π sobre 2 é 32π sobre 2 mais 3π sobre 2. Não é isso? Compreenderam isso aí? Muito bem. Aí o que acontece? Olha aquele negócio do côngruo. 32π sobre 2 é 16π mais 3π sobre 2. Correto? Muito bem. Olha, o que é 16π? É 8 voltas na circunferência. Está ali de verde até eu fazendo isso para vocês. Deu 8 voltas mais 2π, que é vezes 2π, que cada volta não tem no π. Então, 16π é 8 voltas, somado com 3π sobre 2. Então, 35π sobre 2 é côngruo de 3π sobre 2, certo? E 3π sobre 2 corresponde a 270 graus. Você imagina o círculo trigonométrico, 90, 180, 270.
correto? O ângulo, então, é 270 graus, que é 3π/2, correto? Então, vamos lá, vamos continuar o raciocínio? Então, o nosso z elevado a 10 vai dar 2 elevado a 5, que é 32, né? Cosseno de 3π/2 mais isso seno de π/2. Aí eu posso até fazer a continha. Quanto que dá 3π/2? Se você pegar em cima de 270 graus, dá exatamente em cima do eixo do y. No eixo do y, o cosseno é zero. Então, nós temos exatamente o 2 elevado a 5 dá 32. Em cima do eixo do y, vale zero. E quanto que é o cosseno, o seno em cima do eixo y? No ângulo de 370 graus, 270 graus, o eixo y abaixo do x, ele é negativo, é -1. Então, o seno de 270 graus está lá debaixo do eixo x, no ângulo de 270 graus, -1, que é exatamente o seno de 270. Então, vai ficar -1 vezes 32, dá menos 32i. Então, o resultado dessa potência é menos 32i. Ok, senhores? Então, tome muito cuidado, que os senhores vão ter que prestar atenção exatamente nisso aqui que eu ensinei. Olha lá, vamos lá, 30, 45, 60. Esses aí vão acontecer sempre. Se acontecer diferente, provavelmente o examinador vai te dar uma tabela trigonométrica ou vai te dar informação de ângulos. Mas geralmente acontece nesses valores. Aí você coloca lá, seno, cosseno, 30, 45, 60. 90 está em cima do eixo, ou vai ser 1 ou 0. Isso aí não é problema. Tangente é seno dividido por cosseno. Mas nós temos ali 30, 45, 60. Aí no seno, que eu coloco primeiro, 1, 2, 3. Depois embaixo o cosseno, coloco o contrário, 3, 2, 1. Depois que eu fiz isso, eu vou dividir tudo por 2. Já é o segundo quadrinho. Dividir tudo por 2. Depois que eu dividir tudo por 2, eu tiro a raiz de todo mundo no numerador. Só. Aí tirei a raiz de todo mundo no numerador, ficou aí. Eu sei agora de cor, sem precisar de uma tabela nem nada, o ângulo seno e cosseno. Então, quando aparecer a raiz de 2 sobre 2, eu sei que é 45 graus. Apareceu a raiz de 3 sobre 2, eu sei que é 30. Agora, quando aparece menos, aí eu tenho que ir nesse ciclo que está de verde aí. Olha lá, o pouco que responde ao 60 graus, que é π/3. Se você ver a retinha, é 4π/3, que é 240. Aí vocês vão vendo aí, somando de π/2, π/2, mais 2, mais 2. Vai somando, vocês vão achando os correspondentes. Então, é uma coisa que você tem que pegar um compasso, uma régua, e ir riscando e anotando. Aí, memorizando, aí vocês vão ver que os correspondentes, para você ver lá no eixo Y do exercício anterior, vocês podem ver que o 270 dá exatamente -1. Exatamente -1, porque o 270 é em cima do eixo do Y, né? Começa de meio, raiz de 2, menos raiz de 2 sobre 2, menos meio, menos raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2 e depois -1. Que aí o seno e cosseno varia entre 0 e -1 e -1, né? 0, -1 e 0, 1. E assim a mesma coisa acontece com o seno. Então, tentem estudar esse ciclo trigonométrico e vão memorizando. Vamos fazer exercício que a gente vai aprendendo mais, né? Um jantar secreto é marcado para a hora em que as extremidades dos ponteiros do relógio foram correspondentes pelos complexos Z e W a seguir. Se alfa cosseno de π/2 e I seno de π/2 é o W, calcule Z ao quadrado, né? Sendo alfa o número real está entre 0 e 1. Determine a hora do jantar. Então, nós temos que cosseno de π/2 é igual a 0 e seno de π/2 é igual a 1. Z, então, eu vou montar ele. É alfa que multiplica 0 mais I. É igual a alfa I. Tranquilo aí? Muito bem. Feito essa análise, a gente vai para o segundo. Nós descobrimos isso aí, a informação. Agora eu já estou resolvendo, né? Determina a hora do jantar. Já comecei a resolver. Desenhei o gráfico aqui, o eixo imaginário, o x e y, e o eixo real e o eixo imaginário. E achei qual que seria o nosso z, né? Correto? Z é igual ao ângulo, né, que multiplica cosseno de θ mais I seno de θ. Tem a nossa fórmula, que está ali, alfa cosseno de π/2 mais I/2. Fizemos a continha e chegamos no nosso z. Correto? Aí agora nós vamos pensar um pouco. Z é alfa 0 mais I. Então, Z é igual a alfa I. Muito bem. Isso ao quadrado, certo? A alfa I ao quadrado
é alfa i ao quadrado vezes 1 ao quadrado vezes i ao quadrado, que é igual a menos 1. Então, o nosso W é menos alfa ao quadrado. Correto? Fazendo as continhas. Porque i ao quadrado é menos 1. Alfa i ao quadrado é o quê? Alfa i ao quadrado vezes i ao quadrado vezes i ao quadrado, que é igual a menos 1. Então, é alfa menos 1. Legal? Isso aí, o alfa ao quadrado menos 1 é só um exemplo, que a gente é informação que a gente já sabe. Então, alfa i ao quadrado é alfa ao quadrado vezes i ao quadrado. Só que alfa i ao quadrado vale menos 1. Então, o W é menos alfa ao quadrado. Então, quanto que é o menos alfa? Aí, a gente vai pensar o seguinte. O ponto é 0 e alfa. Correto? O ponto A é 0 e o ponto B é alfa, porque ele vale 1. O W é o ponto menos alfa ao quadrado e 0. Então, está entre o intervalo de 0 e 1, ele está no lado negativo. O ângulo está lá no lado... Qual o valor que é negativo exatamente no cosseno, por exemplo? É lá no W, em cima do eixo do Y. Porque nós sabemos que nós temos o coeficiente do eixo Y, que no eixo X é 0. Então, nós sabemos que no eixo Y é 0. Nós temos no eixo X. Correto? O X é menos alfa, no Y é 0. Então, está em cima do eixo Y para o nosso W, no negativo. Então, o horário é 9 horas. Conclusão lógica, né? Um exercício bom para vocês ir preparando aí para o ciclo trigonométrico, tá? Dados os números complexos, Z6 cosseno de 150 mais I igual a 150 e W igual a 3 cosseno de 45, I 145, calcule Z vezes W, W ao quadrado, Z sobre W e W sobre Z. Então, olha atenção aí, vocês estão todas essas questões resolvidas aí, aplicando as fórmulas que nós aprendemos. Z vezes W, eu pego ali, multiplico os dois módulos, pego o cosseno de 150, que aí vou somar 45 ou 150, depois somando, multiplicação. E a outra divisão, ao quadrado também a gente soma, né? É multiplicação de um pelo outro. Ele por ele mesmo. Z sobre W, aí a gente vai pegar, fazer o módulo de 1 dividido por outro, subtrair os ângulos, fizemos as continhas, está terminado aí. W sobre Z é igual a 3 sextos, subtraímos os ângulos, e achamos 360 menos 105 é igual a 255 graus, tá? Presta atenção nisso aí. Por isso que aqui eu escrevi o último exercício, esse é a mesma coisa, menos 105 é a mesma coisa de cosseno de 255. Isso aí são côngruos, que eu já expliquei isso para os senhores, tá? Vejamos agora. Determine o número complexo Z, sabendo que Z10 cosseno de 20 graus mais I seno de 20 graus, e Z1 e Z2 igual a 20 raiz de 3 cosseno de 170 mais I seno de 170. Então, vamos lá. Z vezes Z é modo Z1 vezes módo Z2, cosseno somando os ângulos θ1 e θ2 e I seno somando os ângulos θ1 e θ2. E vamos fazer isso, então. Vai dar 20 raiz de 3, é o Z1, modo Z1, e Z2, né, que vai dar 20 raiz de 3. Então, Z1 vezes 10 é igual a 20 raiz de 3, Z1 é igual a 2 raiz de 3. Muito bem. Foi o que nós fizemos. Que se você aplicar as propriedades de módulo, a gente vai chegar nessa conclusão. Agora a gente vai ver o argumento de Z1 e Z2. Os argumentos de Z1 e Z2 são 170 graus, que é mais o argumento de Z1 é 20 graus, então o argumento de Z1 é igual a 150, porque você somou 150 que é o 170 exatamente com os 20 graus, deu exatamente 150 na subtração e na soma. Por isso que deu 170. Z1 vezes Z2 170. Então, um deles é subtrair. Se eu tenho Z1 vezes Z2 igual a 170, porque um é 150 e o outro é 20. Isso é lógico, né? Muito bem. Então, nós chegamos que π não é 180, x não é 150. Então, 150 graus corresponde a 5π sobre 6. Correto? Que é exatamente o argumento que nós tínhamos ali. Muito bem, que o ângulo 150 graus corresponde a 5π sobre 6. Eu descobri isso fazendo aquela regrinha de 3 ali. 5 vezes 180 dividido por 6, porque se 1π vale 180, 150 graus vai ser x. Entenderam? É uma regra de 3 simples, né? Aí multiplica cruzado, chegamos que o ângulo é 150 graus.
E 150 graus corresponde a π sobre 6. Se a gente for lá no círculo trigonométrico, vocês vão ver que 150 graus é π sobre 6. Aí, então, está o Z1, é o 2 raiz de 3, cosseno de π sobre 6, e I sobre seno de π sobre 6, analisando a multiplicação de Z1 vezes Z2. Tranquilo? Vamos ver mais um. Calcule o valor das potências de Z1, Z2, a potência Z3, Z ao quadrado, Z ao cubo e Z à nona, sabendo que Z é 2 cosseno de π sobre 3, mais I cosseno de π sobre 6. Então, vamos fazer isso aí? Vamos. Fazendo a continha, 2 ao quadrado, vezes cosseno de 2π sobre 3, que aí eu multiplico lá π sobre 3 por 2, e multipliquei também o seno de π sobre 3 por 2. Cheguei que é 2π sobre 3 mais I sobre 3. Agora, presta bem atenção. 2π sobre 3 é 180 dividido por 3. Quanto que é? 60 graus. Correto? Não é isso? Não, não é 60 graus, é 90, gente. 2π é 180 vezes 2 dá 360, dividido por 3 dá quantos graus? Dá 120 graus. E é análogo ao ângulo de 60 graus. Então, a hora que você calcular isso aí, o cosseno de 2π sobre 3, quanto que é o cosseno de 2π sobre 3? Então, se você vê que 2π dá 180 vezes 2 dividido por 3 dá 120 graus, e você risca os 120 graus, o que é os 120 graus? No eixo do Y 90 e eu andei mais 30. Eu tenho 120 graus ali no eixo da circunferência. Aí o que acontece? Eu traço ali a retinha, você vai ver que o análogo dele é os 60 graus. Então, o cosseno de 120 graus é igual a menos o cosseno de 60. O cosseno de 60 é meio. Se eu pegar 4 e multiplicar por menos meio, que vai dar exatamente, o cosseno vai dar no lado x negativo, vai ficar 4 vezes menos 2. Então, o A é menos 2. E também, a hora que eu pegar que o seno é positivo, raiz de 3 sobre 2, simplificando com 4, vai ficar 2, que o 4 dividido por 2, 2 raiz de 3i. Tranquilo? Eu estou falando, gostaria que vocês imaginassem isso no ciclo trigonométrico. Se não imaginar, risca lá e tenta fazer, desenhar. E no exercício anterior, eu deixei aquele ciclo trigonométrico verde para vocês ir aprendendo. Pega aquilo, dá um print, imprime, desenha e vamos raciocinando em cima disso, tá? Vamos ter muito exercício que vai precisar de aprender isso. Espero que os seus treinos repitam até aprender. Usando a forma de move, calcula as potências. Nós tivemos a potência da móvel de Joule. 1 menos I ao cubo. Né? Como é que faz isso aí? É o modo de Z, é feito por raiz quadrada de A mais B2. Fiz ali, é raiz de 2. Muito bem. Aí, legal. Tranquilo aí, até aí mamão com açúcar. Agora, cosseno de A sobre Z é 1 sobre raiz de 2, porque exatamente o nosso A vale 1 e o nosso modo de Z deu raiz de 2. Seno de θ é B sobre modo de Z. Então, B vale 4 menos 1, então menos 1 sobre raiz de 2. Então, aí o que eu tenho que concluir? O cosseno, o ângulo é 45 graus. Não é, gente, porque o seno dele deu negativo. Se o seno deu negativo, significa que esse cara deu a volta e foi até lá do outro lado da circunferência, faltando 45 para chegar ao 360, ele foi no 315, porque lá no 315, o cosseno é positivo e o seno é negativo. Perceberam como é que a gente imaginando o ciclo? Eu estou falando para vocês, vão na memória imaginando o que eu estou falando. O ângulo saiu dos 2π ou do zero, deu a volta, passou no 90, 180, veio no 270 e foi até faltando 45 graus para chegar ao 360. Por isso que deu o seno, deu negativo, porque caiu um chinho do lado do eixo, y negativo no 315 graus, mamão com açúcar, e aí, como você pode ver, no eixo X é positivo, então 360 menos 45, 315 graus, π é 180, θ é 315 graus, e quanto que dá isso? 7π sobre 4. Por isso que eu consegui esse raciocínio aí. E aí o nosso Z ficou raiz de 2, igual a cosseno de 7π sobre 4, mais I seno de 7π
sobre 4. Legal? Tranquilo? Então vamos agora, chegamos nisso aí, esse é só o nosso Z. Nós temos que fazer o quê? Esse Z elevar ao cubo. Nós escrevemos na fórmula trigonométrica, agora a gente vai levar isso ao cubo, né? Aplicando a lei de Moore, nós temos aí o nosso Z, elevando ao cubo é pegar a raiz de 2 sobre 2 e multiplicar 3 pelo 7π sobre 4, mas e sendo que multiplica 3 vezes 7π sobre 4, nós temos lá 21π sobre 4, é o cômodo de 5π sobre 4, é a mesma coisa que ela fala, 16π sobre 4. 16 por 4 é 4π. 4π é 2 voltas da circunferência. Depois ele andou mais 5π sobre 4, correto? Então nós podemos escrever que 2 raiz de 2 é cosseno de 5π sobre 4 mais i seno de π sobre 4. Tranquilo? Então olha só para vocês verem. Ele deu exatamente menos raiz de 2 sobre 2 e menos raiz sobre 2. Tanto o seno como o cosseno deu um negativo. Então, ele só pode, se deu os dois, seno e cosseno negativo, ele só pode estar exatamente no terceiro quadrante. Porque no terceiro quadrante, todo valor do x é negativo e do y é negativo. E 5π sobre 4, eu pego 180, multiplico por 5, divido por 4, dá 225 graus. Correto? Então, nós temos aí a raiz de 2, menos raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 2 sobre 2. Essa aí, i que multiplica i. Fazendo as continhas, eu tenho menos 2 e menos 2i. É exatamente o nosso número z elevado ao cubo. Por isso que eu estou lembrando a vocês e vou lembrar novamente. Está aí, imprime, anota, desenha. Eu expliquei para vocês, 225 graus é maior que 180 e menor que 270. Está no terceiro quadrante. Falta 45 graus para chegar a 270. Então ele corresponde a 45 graus. Olha lá como é que está a linha azul levando lá no 45 graus. Por isso que lá vocês podem ver, deu exatamente o seno negativo e o cosseno negativo. Todos eles menos 2 raiz de 2. Ok? Do 270. Vocês podem ver lá no eixo Y, no eixo X, no 225, que é o que nós estamos trabalhando, que é 5π sobre 4. Temos que fazer muita conta disso para a gente não esquecer, porque na hora de uma prova é muita coisa que tem que acontecer nesse tipo de exercício. B igual a 1 mais 3i elevado a 4. Então a gente vai calcular primeiro o modo de Z. Né? O modo de Z que a gente precisa saber disso é raiz de 3. Tá lá, né? Z a igual a 1 e B igual a raiz de 3. Fazendo o modo de A2 mais B2 é 1 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado dá 4, raiz de 4 é 2. O nosso argumento vai ser A sobre, nosso cosseno é A sobre Z, que é meio. E o seno é B sobre Z, que é raiz de 3 sobre 2. Já deu para saber que a gente tem alguma coisa envolvida aí, né? Qual o cosseno que é meio? E que o seno é raiz de 3 sobre 2. É o 60? É os 60 graus. Se a gente for naquela tabela que eu coloco assim, 1, 2, 3, depois 3, 2, 1, divide tudo por 2, depois eu extraio a raiz do numerador, vocês vão ver o que dá cosseno igual a meio, é os 60 graus, que é o π sobre 3, que é 180 dividido por 3, é o 60. 180 é π, então o nosso argumento, o teto é π sobre 3, z é 2, cosseno de π sobre 3, mais i seno de π sobre 3. Aí, 2 elevado a 4 é 2 elevado a 4, mais cosseno de 4π sobre 3, mais i seno de 4π sobre 3. Isso tudo, 2 elevado a 4, é 16, que multiplica cosseno de 4π sobre 3. 4π sobre 3, se vocês forem notar, vai dar um lado negativo do eixo X, do cosseno. Vai dar do outro lado lá. É 4 vezes 180 dividido por 3. Tá certo? 180 vezes 60 dá 240 graus. Ele passa do 180 e o nosso cosseno caiu no eixo negativo, é meio, menos meio. E o seno já deu no eixo positivo, que aí vai dar no eixo negativo também, menos raiz de 3 sobre 2. Então ficou menos 8 i, menos 3 raiz de i. Correto? Muito bem. Agora vocês, porque o nosso B é 3, né? Então deu menos 8 raiz de 3 sobre 2. Então a gente racionalizando, deu menos 8, raiz de 3i. Feito esse exercício, vamos para o nosso próximo.
Sabendo que ZI é igual a 2 cosseno de θ, mais I igual a 30 seno de 30 graus, e Z2, 3 cosseno de 150 e I seno de 150. Determina Z1 vezes Z2. Legal? E Z1 dividido por 2. Nós vamos fazer as mesmas coisas que nós fizemos, que nós aprendemos, estamos treinando aí. Esse exercício está resolvido, mas para o vídeo não ficar longo, a gente vai deixar para vocês, né? Depois tem Z2 elevado a 99. Então, aí está aí o exercício, está todas as soluções aí. Aplicamos as regras que nós sabemos fazer de potência, tanto de multiplicação e potência, porque agora a gente vai ver radiciação, as raízes enebas de um número complexo, a raiz eneba de um número z do complexo, de modo que ômega tal que ômega elevado a n seja igual a z, um z qualquer. Um exemplo, nós temos que 2 menos 2i, menos 2i e menos 2i são raízes quartas de um número complexo 16. 2, pois 2 elevado a 4 é 16, menos 2 elevado a quarta também é 16. 2 vezes i elevado a quarta dá 16. Menos 2i, pois menos 2i elevado a quarta é 16. Há, portanto, 4 raízes quartas de 16. Muito bem. Vamos analisando passo a passo isso aí. E menos i são raízes quadradas. E menos i são raízes quadradas de um número complexo menos 1, pois i ao quadrado é menos 1. E menos 1 é igual a menos i, pois menos i ao quadrado é menos 1. Correto? Muito bem. Há, portanto, em C, duas raízes quadradas de menos 1. 3 e menos 3 são raízes quadradas de um número complexo 9, pois 3 ao quadrado é 9, menos 3 ao quadrado também é 9. Portanto, C há duas raízes quadradas de 9. Diante desse raciocínio, a segunda lei de Moore, a gente fala o seguinte: consideramos um número complexo z diferente de zero, tal que z igual a módulo de z cosseno de θ mais i seno de θ. Encontrar as raízes enésimas de z significa determinar os números complexos distintos do tipo ômega é tal, que ômega, o módulo de ômega, cosseno de alfa mais i seno de alfa, de modo que ômega elevado a n igual a z para n maior que 1, ou seja, procurar números ômega tal que módulo de ômega cosseno de alfa mais i seno de alfa elevado a n seja igual a módulo de z cosseno de θ mais i seno de θ. Aí vai dar um resultado, né? Bem diferente. Aplicando a primeira fórmula de Moore, w elevado a n é igual a cosseno de n alfa mais i seno de alfa, z cosseno de θ e i seno de θ. O ômega pode ser representado em duas letras, né? Eu até botei aí o ômega português brasileiro, ou ômega português europeu, é a 24ª e última letra do alfabeto grego. No nosso sistema numérico vale 800. No modo matemático do Late X é representada por esses dois símbolos, né? Essa parecendo uma ferradura e esse W esquisito. Vamos continuar com nossa aula. Da igualdade W elevado a n, cosseno de alfa mais elevado a seno de alfa, dá realmente z cosseno de θ mais um seno de θ qualquer. Vem que o ômega elevado a n é igual a z cosseno de n vezes alfa, cosseno de θ e seno de n igual a seno de θ. Né? Bom, aí, conclusão. De W elevado a n, nós temos um módulo de z, temos um módulo de w, onde a raiz enésima de z sempre é real e positivo. N alfa é igual a 0 mais 2kπ. Alfa é 0 mais 2kπ sobre n, com k pertencente ao z, aos números dos inteiros, para que esteja entre 2π e 0. E é necessário que k seja menor que n menos 1 e maior ou igual a 0. Menor ou igual que n menos 1 ou maior que 0. Então, WK vai ser a raiz enésima de z, módulo de z, cosseno de θ mais 2kπ n, mais i que multiplica seno mais 2kπ sobre n. Essa é a segunda lei de Moivre. E essa lei de Moivre vai nos ajudar a resolver todos os nossos problemas de raízes de número complexo, onde k pode ser 0, 1, 2
até n menos 1. Vocês vão ver no exercício que eu vou fazer agora que a coisa vai funcionar legal. Qualquer número complexo Z não nulo admite n raízes enésimas distintas. Todas elas têm um módulo igual à raiz do módulo de Z enésima. E seus argumentos formam uma progressão aritmética de primeiro termo. Θ sobre n é igual à razão 2π sobre n. Geometricamente, n raízes nos vértices de um polígono regular de n lados. Geometricamente, está representando esses 2π sobre n aí no gráfico, W1, W2, W3, todos os ômegas que nós encontramos. Vamos ver um exemplo que vocês vão entender melhor isso aí. Determina as raízes cúbicas de I menos I, é um número complexo, menos I, né? Onde A é 0, menos 1I. E interprete-se geometricamente. Vamos resolver passo a passo. Escrevendo n na forma trigonométrica, nós temos z igual a menos 1, a igual a 0, b igual a menos 1. O módulo de z é raiz de 0 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, que é raiz de 1, vale 1 módulo de z. Como nós sabemos que o nosso cosseno é 0 sobre 1, vai dar 0. Seno é menos 1 sobre 1, seno vai dar menos 1. Está no intervalo de 2π e 0. Muito bem. O nosso argumento, como o seno é menos 1, está lá no negativo. O seno é negativo no eixo y. O que quer dizer? O seno é positivo entre os 90, o seno vai ter no 180 negativo, ele é negativo 270. Correto? Muito bem. Então, o seno é negativo ali, correto? No 270. E é possível concluir que ele está no cima do eixo do y. Menos 1 no 270. Muito bem, então vamos montar nosso negócio ali. Ó. Z igual a 1 cosseno 3π sobre 2 mais 1 seno 3π sobre 2, que é o nosso argumento. Dentro da fórmula de move aplicando, eu tenho raiz enésima de Z, a fórmula de move é 0 mais 2kπ sobre n, mais I que multiplica seno de 0 mais 2kπ sobre n. Vou aplicar ali o nosso módulo, deu 3 raiz de 1, né? Correto? É raiz do módulo de Z, raiz cúbica do módulo de Z. Muito bem. Então, vamos lá. Nós vamos pegar aqui agora, ele pediu as raízes cúbicas. Raiz cúbica é 3, né? Então, vamos lá. Então, é raiz cúbica de 3. Nós temos lá 0, 1, 2 e 3. Raiz cúbica de 3 é cosseno 3π sobre 2 mais 2kπ sobre 3. Joguei isso tudo na forma lá bonitinho. 3π sobre 2, que é o nosso argumento, mais 2kπ sobre 3. Feito essa parte, essa etapa, a gente vai lá, né? N igual a 3. Então, K pode ser 0, 1 ou 2. Porque lá não é N menos 1, K não vai na potência até N menos 1, a potência N é 3, N menos 1 é 2. Então, pode ser 0, 1 e 2. Então, a gente vai calcular. Quando K for igual a 0, nós vamos resultado encontrando, colocar 0 no lugar de K, deu 3π sobre 2 dividido por 3, que é 3π sobre 6, simplificando π sobre 2. Quando K for igual a 1, eu substituí exatamente 1 no lugar lá, deu 3π sobre 2, mais 2π, ficou 7π sobre 2, que é 7π sobre 6. Quando K for igual a 2, nós temos lá, chegamos à continha 11π sobre 6. Feito essas contas, a gente agora ainda tem o K igual a 0, nós fizemos isso, nós temos todos esses valores aí, né? Então, o que acontece? O K igual a 2 deu 11π sobre 6, K igual a 0 deu isso aí. E o que eu posso concluir dessa história que eu estou lembrando para vocês? K 0, 1 e 2. Nós temos aqui que nós vamos observar que π sobre 2 é 3π sobre 6 é π sobre 2, né? 3π sobre 6, se eu somar 4π sobre 6, dá 7π sobre 1, somar 4π sobre 6 dá 1. Isso é uma razão de uma 4π sobre 6, é a razão da progressão aritmética que esses valores de ômega deram, certo? Isso é uma observação importante. E as raízes cúbicas de menos 1, nós vamos ter as 3 raízes agora. π sobre 2 é 90. Seno de π sobre 2 também é 90. Então, cosseno de π sobre 2 está no eixo x, dá 0. π sobre 2 dá 1. Então, 0 mais 1i é 1i. Então, achamos o primeiro W. O outro nosso, WI é igual a 1, né? Que nosso deu 1.
Cosseno de 7π sobre 6, mais um seno de π 7 sobre 6. 7π sobre 6 vai dar exatamente naquele ângulo que eu falei para vocês. Vocês multiplicam 7 vezes 180, vocês vão ver que exatamente o cosseno deu no lado negativo. Correto? Deu o quê? Menos raiz de 3 sobre 2. É correspondente a um ângulo de 60 graus. E o seno deu meio, menos meio, que também deu exatamente no lado negativo. Está no terceiro quadrante. Então, vai dar menos raiz de 3 sobre 2, menos meio i. E o outro nosso w, quando ele for igual a 2, ele exatamente, nós fizemos a continha, 11π sobre 6, ele deu correspondente ao outro, já no quarto quadrante, porque o cosseno de 11π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2, onde o cosseno é positivo, então já está no quarto quadrante, correto? E o i o nosso b, ele deu menos meio. Ele corresponde ao ângulo de 60 graus, mas já está no quarto quadrante, que é 11π sobre 6. Vocês vão ver que vai dar 320 graus, ok? E aí fizemos as contas, a gente vai representar esse geométrico. Então nós vamos ver lá, 11π sobre 6, 330 graus. Está faltando 30, corresponde ao ângulo de 30. Faltando exatamente 60 para chegar ao 360. Então, se você for ver, ele está lá no ângulo de 360 graus, olha lá. Ó. De 60 graus, está no ângulo de 30 graus. Falta 30 para chegar ao 360. Correto? Que é o π sobre 6. Ela corresponde ao π sobre 6. Então, aí agora vocês vão ter que realmente trabalhar e aprender. Esse é o ângulo de 270 graus. É 3 vezes 180 dividido por 2. Θ é menor que 270. Seno está no eixo menos y. Então, vocês têm que ir treinando esses negócios todos aí desse gráfico, tá? Essa representação gráfica agora, eu peguei e marquei os 3 pontos, né? Π sobre 2 é 3π sobre 6. Nós calculamos que um ponto está em cima do eixo y. O raiz de 3 sobre 2 menos 1 está aí no P2. O P0 deu exatamente no eixo y. E o nosso outro P1 caiu no menos raiz de 3 sobre 2, menos 1 sobre 2i. Marquei os 3 pontos, deu um triângulo, onde a gente tem uma circunferência escrita nesse triângulo. Ok, senhores? O arco, aquele arco que representa que vai de P1 a P2, eles são todos iguais, entre P1, P2, P0 e P1 e P1. Então, forma essa circunferência, né? É um arco π sobre 2. Tem a medida dele, é π sobre 2. Ok, senhores? Muito isso. Agora vamos fazer mais um exercício. Quantas raízes quartas de um número? Agora são 4, né? Então a gente vai fazer, achamos um modo de z, fizemos lá, θ é meio, raiz de 2 sobre 2. Seno de θ é meio, também deu raiz sobre 2. Muito bem. Então, vi que o nosso argumento é π sobre 4. E π sobre 4 a gente sabe, né? Que é um ângulo que vai π da 180 dividido por 4, vai ser 45, né? Graus positivo, porque o tanto seno e o cosseno deu positivo. Então, eles estão ali no primeiro quadrante. Muito bem, olha lá, quando observar a mocinha está nos mostrando, teremos sempre o seguinte, quando A for maior que zero, A mais I vai ser o argumento de π sobre 4. Quando for menos A mais I, o argumento é 3π sobre 4. Menos I menos A menos I vai ser 5π sobre 4. A menos AI é um argumento de 7π sobre 4. Se vocês não conseguirem memorizar o nosso ciclo trigonométrico, vocês podem memorizar isso aí, que vai ajudar os senhores também a resolver vários exercícios. Continuando, nós temos Z, cosseno de π sobre 4, mais I de π sobre 4. Vamos aplicar a fórmula de move que está aí na frente, e aplicando essa fórmula ficou raiz quarta de 4 de raiz de 2, porque o nosso módulo deu raiz de 2. Muito bem. Joguei na fórmula, substituí, achei isso aí. Vamos observar que raiz quarta de 2 é raiz 8 de 2, né? Do 4. Então, o K poderá ter 0, 1, 2, 3, porque é N menos 1, então 0, 1, 3. Para K igual a 0, eu achei 9π sobre 16. Para K igual a 0, achei π sobre 16. Para K igual a 1, achei 9π sobre 16. Continuando, para K igual a 2, eu achei 17π sobre 16. A continha está aí, não adianta ficar explicando continha para os senhores, né?
Para k igual a 3, eu achei 25π sobre 16. Aí eu tenho as nossas 4 raízes. Raiz de 8 multiplica π sobre 16 mais i, e a outro W1, W2, ômega 1, ômega 2, ômega 3, ômega 0. Está o resultado aí. Vale observar que todos os três formam uma PA de razão 8π sobre 16. Ele não pediu para construir o gráfico, eu até o fiz para os senhores. Mas os senhores, para construir esse gráfico, vocês têm que calcular 7π vezes 180 dividido por 16, ver qual o ângulo que dá e marcar isso lá. Pegar a tabela trigonométrica, para a gente não perder muito tempo, vocês têm que fazer isso, quem tiver a curiosidade de fazer. Numa prova, ninguém vai te pedir uns exercícios com valores tão trabalhosos como esse, mas é só um exemplo de que acontece. Você sabe os pontos, vai ser o P0, o P1, vai dar um quadrado inscrito, né? Onde nós temos a circunferência é o de raio 8 raiz de 2. E assim está terminado o nosso assunto de assuntos complexos. Senhores, espero que tenham aprendido bastante e até o próximo capítulo.